Que alegria imensa podermos estar aqui partilhando a palavra de Deus e as maravilhas do Senhor. Então, não sei como nós chegamos ao fim da quaresma. Sim, nós chegamos. Todo guerreiro, ele sempre traz consigo marcas. Isso é muito importante. Mas todo guerreiro no Espírito Santo, todo aquele que faz parte do exército de São Miguel, ele sempre traz as vitórias de Deus. Ele sempre traz as alegrias de Deus. Por isso que você que está acompanhando aqui, você que está acompanhando em casa, você que está unido neste dia tão especial, sobretudo amanhã, é sábado e domingo com Santa Teresinha, nós estaremos sobretudo dando glória a Deus pelas grandes maravilhas que o Senhor já realizou, pelas grandes bênçãos que o Senhor ainda tem para realizar e na nossa vida inteira. O Senhor é um Deus sem reservas. O Senhor é um Deus que opera em nós sem medidas. Por isso você pode confiar, como nós acabamos de ouvir, confiar na palavra, confiar na presença de Deus, confiar na força do Espírito Santo. Então nós chegamos até aqui pela graça de Deus e nós fizemos um itinerário em 6 partes. E eu vou recordar para você. A primeira parte nós lá começamos conhecendo o campo de batalha. Isso é muito importante. A pessoa que deve combater espiritualmente, ela deve saber aonde ela vai combater, contra quem ela vai combater e quais são as suas armas. Depois nós fomos para um segundo momento, que é conhecendo como o inimigo age no mundo. Não só nós sabemos da astúcia do maligno, mas nós sabemos como ele opera no âmbito da cultura, no âmbito das ações ordinárias como a tentação, atacando as famílias, atacando a moral cristã e bíblica, atacando os nossos corações. Depois nós passamos para um terceiro momento, onde fomos orar pela libertação e pela salvação das nossas famílias, nos seus relacionamentos que o maligno potencializa. Quantas pessoas fragilizadas dentro de casa. E por falta de quê? Por falta de amor, por falta de afeto, por falta de relações, por falta de diálogo, por falta de perdão. Tudo isso nós passamos orando e colocando diante de Deus e diante do príncipe da milícia celeste São Miguel, que nos ajudou nesse combate espiritual. Depois nós fomos para um quarto momento, onde nós conseguimos, pela graça de Deus, desmascarar o inimigo astuto e aprender a proteger-nos dele, Satanás. Ele não é o mais poderoso. Nós sabemos que os inimigos externos são 2, o demônio e o mundo. Mas o mais perigoso é a carne. Mas é muito importante sempre aprender a desmascarar e a proteger-se dele, porque ele é muito astuto. Depois, no quinto momento, nós aprendemos a derrotar o nosso maior inimigo, como eu já acabei de citar. Infelizmente, algumas pessoas não dão muita importância a esse terceiro inimigo. Nós compreendemos, talvez seja fruto de uma catequese não tanto mais aprofundada, fruto de pouca leitura da palavra de Deus, mas também fruto de um autoconhecimento ruim. Então é muito importante para a nossa vida espiritual e para a nossa vida de caminhada em santidade rumo à pátria celestial, nós conhecermos a nós mesmos. Porque conhecendo a nós mesmos, conheceremos a nossa natureza, a inclinação pela qual ela está, mas também nós conheceremos o grande inimigo e mais poderoso de todos, que é a carne. Isso nós passamos rezando na quinta parte dessa quaresma, desses 40 dias que nós estivemos e ainda estamos nos pés de nosso Senhor. E depois nós entramos na sexta e última parte, há 9 dias, hoje é o 9º, na nossa linda novena de São Miguel Arcanjo, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus a graça de vencer as tentações, a consolação, a força que vem da Eucaristia, da cruz e assim por diante. Portanto, nessa última noite, nós vamos meditar, nós vamos refletir
à luz da palavra de Deus, sobre como aprendermos a derrubar as nossas muralhas. E aqui nós vamos precisar de Josué. Josué que nos ajuda. Nós conhecemos a cidade de Jericó e conhecemos como o anjo Miguel ajudou Israel na derrubada do muro de Jericó para vencermos, assim olhando para a palavra, vencermos também as nossas muralhas. Não sei se a sua Bíblia está perto de você, mas você vai tomar consigo o livro de Josué, é o 6º livro do Antigo Testamento. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, livro de Josué. Você vai tomar o capítulo 5, porque nesta última noite da quaresma nós iremos aprender a como derrubar as nossas muralhas. E eu quero já dizer logo de início que o Senhor derruba de fato todo obstáculo que passa à sua frente. Porque é o Senhor que quer nos salvar. É o Senhor que quer nos libertar. Isso aqui nós não podemos nem duvidar, muito menos discutir, muito menos colocarmos interrogações. Será que Deus vai me permitir que eu viva nesta escravidão? O grande obstáculo para a pessoa não vencer as suas batalhas é ela mesma, como nós acabamos de dizer. Então tome a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 5, de 13 a 16. Eu vou ler a palavra para vocês. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, provavelmente muito mais alto do que Josué, porque ele estava olhando um tanto para cima, com uma espada desembainhada na mão. Nós já sabemos quem é esta pessoa. Josué foi contra ele. Vejam, Josué é um homem também de muita prudência, com uma Virgem Mãe de Deus, uma mulher de muita prudência. Quando o anjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela sempre disposta a fazer a vontade do Pai, mas ela perguntou ao anjo Gabriel: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Josué fez a mesma pergunta a esse homem: és dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Então ele respondeu. Essa pessoa, essa figura aqui bela que está diante de Josué disse: não, venho como chefe do exército do Senhor. Você pode gravar, inclusive se você quiser sublinhar na sua Bíblia, você pode gravar até mesmo dentro da sua mente, Josué 14, com Josué 5, versículo 14. Aqui é a figura de São Miguel. E é São Miguel mesmo que diante de Josué e de Israel diz: venho como chefe do Senhor dos exércitos. Isto é, ele vem como general. Aqui queremos fazer, meus irmãos, queremos sublinhar algo muito importante para a nossa vida espiritual. Nenhum general vem para a batalha sozinho. São Miguel aqui, ele está dizendo: eu venho como chefe e venho com todo o exército para combater por você, pela sua casa, pela sua salvação e pela sua vida. Você já pode até começar a louvar o Senhor, a bendizer o santíssimo nome do Senhor. O Senhor não batalha com armas insuficientes. O Senhor não defende você simplesmente com emoções, poesias ou alguns desejos humanos. O Senhor defende você para você vencer todas as muralhas, mandando São Miguel, e todas as vezes que São Miguel opera, com ele também opera toda a milícia, todo o exército. Com ele operam todos os anjos que ele comanda. E depois da Virgem Mãe de Deus, a grande rainha dos céus, é São Miguel que combate por nós, e com ele todo o exército. Por isso, se chegou o general, chegou também todo o exército de Deus, que vem acampar junto conosco, que vem nos defender e que vem nos conduzir para as grandes batalhas.
É muito importante aqui, queridos irmãos, não pensarmos que as nossas batalhas espirituais, elas serão vencidas imediatamente a passe de mágica. Existem graças que o Senhor dá a longo prazo. Por isso que é preciso você aprofundar a paciência espiritual, o discernimento espiritual. Tem muitas pessoas angustiadas, porque chegaram ao 40º dia da quaresma de São Miguel e disseram: não vi nada, acordei cedo, jejuei, rezei o rosário, fiz toda a quaresma, e o que eu recebi? Devemos recordar. A quaresma de São Miguel não é de sua natureza resolver os problemas, como também a quaresma litúrgica. Porque a igreja passa anualmente na quaresma litúrgica, preparando-se para a Páscoa. E assim como a quaresma litúrgica é uma quaresma sacramental, a quaresma de São Miguel é uma quaresma devocional, cujos objetivos não é resolver problemas de imediato. Daqui a pouco nós iremos compreender. O objetivo não é simplesmente: eu tinha um problema e agora não tenho mais, eu tinha uma doença e agora não tenho mais, eu não tinha um emprego e agora eu tinha uma situação difícil e agora eu tenho. O objetivo principal das duas quaresmas, quer seja a sacramental e a quaresma devocional, que é de São Miguel, é para dar a nós o sentido da vida. Isto é para nos colocarmos num processo interior de mudança de vida. Daqui a pouco irei aprofundar. Então, São Miguel combate conosco pela nossa conversão, pela nossa salvação. São Miguel combate conosco para que nós aprendamos, ou a gente aprende definitivamente com todo o exército de São Miguel, com o instituto, com toda a igreja, com a liturgia, com a palavra de Deus, com os salmos, com a Virgem Mãe de Deus. Ou a gente aprende a adorar a Deus, ou nós estaremos, permitam-me, perdendo tempo, porque o Senhor, nestas quaresmas, quer nos converter, em primeiro lugar. Depois o Senhor quer nos transformar em pessoas adoradoras. Então os nossos grandes mestres, professores da adoração divina são os anjos, especialmente São Miguel Arcanjo. E também a graça de Deus vem para nos libertar daquilo que nos atrapalha na nossa caminhada, aquilo que nos atrapalha na nossa direção para fazer a vontade de Deus. É muito importante, porque, meus irmãos, se nós não aprendermos pela graça a adorar, a nos convertermos, a nos libertar dos obstáculos, as muralhas que nós estamos aqui para ver, nós vamos desenvolver uma espiritualidade esotérica, uma espiritualidade um tanto misticística, não sei se seria essa palavra, uma espiritualidade um tanto misturada, onde a pessoa ela vai depositar a sua confiança em coisas, ela vai depositar a sua confiança em pessoas, ela vai depositar a sua confiança em amuletos, ela vai depositar a sua confiança em outras coisas. E a espiritualidade bíblica, e a espiritualidade católica, e a espiritualidade cristã nos liberta inteiramente de toda espécie de esoterismo e nos coloca diante de uma presença, de uma pessoa, que é o nosso Deus maravilhoso, grande, que se manifestou em seu Filho Jesus. Por isso que Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Então, ao passarmos, ao percebermos, ao experimentarmos que São Miguel está com Josué, está conosco com todo o exército celeste, nós estamos fazendo a experiência de verdadeiramente sabermos que o Senhor combate por nós para nos converter, para nos tornar adoradores e para fazer com que nós recebamos toda a libertação do Senhor. Vamos para o versículo 15. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo? Nós devemos tomar essa decisão de nos prostrarmos diante do Senhor nesse último dia da quaresma e dizermos ao Senhor o que o céu ordena. E dizermos ao Senhor: quero obedecer. Eu quero viver na obediência de Deus. Pode dizer. E o versículo 16 do livro de Josué 5 diz: e o chefe do exército do Senhor respondeu, e aqui é uma coisa muito bela:
tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Nós já ouvimos essa frase. Josué obedeceu, tirou os calçados dos pés, porque, se vocês observarem, calçar os pés é calçar para a batalha. Josué já estava calçado para a batalha, mas ele estava também confiando em si. Ele confiava em Deus, confiava nas promessas divinas, mas ele estava calçado. Quando o Senhor disse, tire a sandália dos pés, o Senhor disse, você precisa despojar-se de si mesmo. Você precisa se abandonar nas mãos de Deus. Você precisa, de fato, pisar no lugar da batalha, que é um lugar santo, como lugar da promessa, como lugar da bênção. Então, nós não podemos entender a batalha, a guerra, como se fosse uma guerra do ponto de vista civil, entre nações, que é um desastre. Que cheguemos ao século 21, ainda havendo guerras. Não é esse tipo de batalha que o Senhor, na palavra, está falando. O Senhor está falando de verdadeiramente você se despojar de suas forças humanas, no sentido positivo, de não confiar simplesmente na sua inteligência, de não confiar simplesmente em si, de não confiar nem no seu dinheiro, nem naquilo que você tem, mas verdadeiramente confiar no Senhor. E ainda, tirar a sandália dos pés é entrar numa determinada liturgia. Isso aconteceu lá no capítulo 3 do livro do Êxodo. Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ele viu uma árvore, a sarça, que ela queimava, mas não se consumia. Moisés ficou muito curioso com aquilo. Moisés se aproximou para ver aquele evento extraordinário. E da sarça ardente, houve uma voz que disse, tira a sandália dos pés, chamou Moisés 2 vezes, e completou, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde está é santo. Essas duas realidades de Josué e de Moisés e Josué, aqui Moisés já tinha morrido, elas são muito belas. Porque na tradição bíblica e na tradição patrística, aquela sarça ardente já é a Virgem Maria, que ela traz consigo o Filho, que é Jesus, que fala pelo fogo do Espírito Santo. Então, existem ícones, pinturas, imagens, teologia, catequese, espiritualidade baseada nesses dois textos, tanto de Moisés, na sarça ardente, quanto de Josué. Moisés, na sarça ardente, é o próprio Senhor Jesus, como sabedoria, ainda não tinha se encarnado, o próprio Jesus como a vida divina, que na figura da sarça, como Maria, mulher que toda cheia do Espírito Santo, ela se queima e não se consome. Então, a Quaresma de São Miguel quer dar a nós esta experiência de estarmos cheios do Espírito Santo, de queimarmos de Espírito Santo, mas sem se consumir. E a partir dessa presença, podermos ouvir a voz do Senhor. Tira a sandália dos pés, despoje-se de si mesmo, entre no santuário de Deus, para que você enfrente todas as batalhas. Foi assim que aconteceu. É um ato solene, é um ato como quem litúrgico, é um ato celebrativo. Não é simplesmente uma batalha, mas um ato celebrativo. Por isso, meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela está marcada exatamente por dois movimentos espirituais. O primeiro movimento é de libertação. Sair de um determinado ambiente. E no segundo momento, um movimento de entrada para tomarmos posse daquilo que o Senhor prometeu. Então, o Senhor não só vai libertar você, não só está libertando você e sua casa, mas o Senhor quer introduzir você no reino, quer introduzir você numa forma de presença, quer introduzir você numa realidade espiritual. Muitas pessoas querem ser somente libertas, muitas pessoas querem ser
somente curadas. O Senhor fará tudo isso, mas o Senhor quer também introduzir você na vontade dele, no projeto dele. É tanto que quando uma pessoa, quando pede à igreja a libertação extraordinária do maligno através do ritual do exorcismo, ela precisa converter-se. Ela precisa querer estar na presença de Deus para manter a vida de liberto, para manter a vida de redimido. Porque uma pessoa que recebe a graça divina, uma pessoa que recebe a graça da sua conversão, uma pessoa que recebe do Senhor os sacramentos e ela não muda de vida, e ela não entra em um outro ambiente espiritual, o maligno vai de novo retornar e muito mais poderoso para derrubar aquela pessoa. Então, sair do Egito com Moisés, o Senhor disse a Moisés: tire a sandália dos pés, pois o lugar é santo. E os anjos acompanharam Israel na travessia do Mar Vermelho, na libertação. Da mesma forma, para entrar na terra prometida, o Senhor manda também Miguel com os seus anjos para introduzir na terra. Então, assim, o Senhor nos liberta com os anjos, com São Miguel, e o Senhor nos introduz numa terra com também São Miguel. É muito importante sair e entrar onde o Senhor colocou. Então, vejam, meus queridos irmãos, meus queridos guerreiros, meus queridos todos do exército de São Miguel, quais foram as armas que derrubaram as muralhas? O que foi que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos vencer nestes 40 dias de batalha espiritual? Vou dizer logo a arma que o Senhor, a primeira que o Senhor nos concedeu, e esta não nos será tirada, precisamos mantê-la. A primeira é a adoração de Deus, que depois teremos oportunidade de aprofundar. A adoração de Deus. Quando Miguel, ele na glória de Deus lá estava, e os anjos não quiseram, alguns, uma terça parte, não quiseram servir a pessoa humana, a obra criada mais bela de Deus, o Senhor, através de Miguel, ou o próprio Miguel, grita: quem como Deus? Quem como Deus quer dizer duas coisas. Primeiro é uma confissão da glória de Deus e da adoração de Deus. Depois é uma pergunta: quem será igual a Deus? Então vejam, meus irmãos, a primeira arma para nós derrubarmos as nossas muralhas é nos tornarmos pessoas adoradoras. Tem pessoas que nas paróquias vivem de cerco em cerco de Jericó. Vivem de missas e missas de cura. Vivem de orações e orações. Eu conheço pessoas que têm mais de 20 anos que vivem atrás de missa de cura, com o mesmo problema, com a mesma situação. E porque a pessoa não recebeu a queda das suas muralhas, provavelmente a pessoa não se tornou adoradora. Ela se tornou frequentadora de missa. Ela se tornou uma pessoa que gosta de ir atrás de emoções espirituais, que gosta do extraordinário. Ela não se tornou, não penetrou no mistério. Um outro sinal profundo disso é a pouca busca, e vou dizer com muita sinceridade, de muitas pessoas que andam atrás de curas, e é correto, de libertações, e é perfeito, mas não se adaptaram à missa dominical. Não se adaptaram ao dia do Senhor. A pessoa está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de missas de cura. E quando vem para atendimentos espirituais, e a gente faz a seguinte pergunta: você reza? A pessoa diz: eu rezo. E quando eu faço a segunda pergunta: participa de missa aos domingos? A maioria das pessoas dizem: não participo. Parece uma coisa simples, mas não é simples. A pessoa ainda não é adoradora. Então, a primeira arma para derrubar as nossas muralhas e permanecermos livres é a vida de adoração. Por isso que, meus queridos, a essa altura, nós precisamos aprender o que é adorar. Que não é simplesmente só o ato de ajoelhar-se. Também.
Adorar, do latim, adoratio, quer dizer para a boca, ad oris. Oris quer dizer boca. Olha que coisa interessante. É um gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou o objeto que se adora, o objeto sagrado, e a mão esquerda na boca. Isso, atenção. É tanto que na Sexta-feira Santa, o rito do beijo da cruz que nós fazemos, a igreja chama de adoração da cruz. Porque a cruz na igreja é adorada, beijada. A cruz na igreja é exaltada e a cruz na igreja é imitada. Então, a primeira ideia da vida daquela pessoa que adora a Deus é trazer a pessoa amada, isto é, Deus, e somente Ele recebe o culto de adoração, trazê-la como quem pela boca para dentro de si. Em outras palavras, aprender a respirar no Espírito Santo. Em outra palavra ainda, permitir que o Espírito Santo respire em você. É a vida do adorador. Porque muitas pessoas, elas vivem sufocadas espiritualmente, elas vivem presas espiritualmente, elas vivem fechadas espiritualmente, elas vivem sufocadas. Por quê? Porque elas não respiram. E por que não respiram espiritualmente? Porque elas não são adoradoras. Então, a adoração é trazer a pessoa, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai Eterno, para dentro de si. E a partir de dentro, respirar. Respirar com as moções do Senhor, com a força do Espírito Santo, com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus. No segundo momento, sobre adoração quer dizer inclinar-se, quer dizer cair diante de alguém, quer dizer prostrar-se, quer dizer ajoelhar-se. O que é inclinar? O adorador é um que reconhece a santidade de Deus. É por isso que quando lá na glória dos céus, e nós iremos ver que o Senhor, pela sua misericórdia divina, nos deu o dom da perseverança, para que nós entremos na glória celestial. E lá, para todo sempre, iremos ao canto do santo, como se faz na liturgia terrena, nos inclinarmos. Porque os anjos e santos, eles estão no céu, exatamente dizendo isso. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Então vejam, meus amados irmãos, é necessário ter uma vida inclinada. Isto é, uma vida onde a glória de Deus é adorada. Uma vida onde a palavra de Deus é manifestada. É necessário, isto é, cair aos pés de Jesus. Quantas pessoas, quando Jesus passava pela Galileia, pela Judeia, caíam aos seus pés? Tem pessoas que querem ter uma vida espiritual na arrogância, no orgulho, em torno de si mesmas. Isso não é espiritualidade. Isso não é vida de intimidade com Deus. Prostrar-se, ter uma alma prostrada, dependente na palavra do Senhor. Depois, ainda a adoração, que é a primeira arma de vencermos as nossas muralhas, quer dizer serviço sagrado prestado a Deus na comunidade. Isso é muito importante. Você que está me acompanhando agora, você que está em casa, você que é do exército de São Miguel, qual é o serviço apostólico que você faz? Qual é a pastoral ou o movimento que você presta a Deus um serviço na sua comunidade? Tem pessoas que não querem fazer nada. Eu sou pároco, tenho 20 anos de ministério sacerdotal, estou começando ainda a minha caminhada, e como é difícil termos pessoas para que ajudem a carregar, uma metáfora, o andor. Quero dizer, a se empenhar na vida da paróquia. Quantas comunidades paroquiais, quantas capelas que não tem nem pessoas para lerem. Uma vez um padre chegou para mim e disse: padre, um dos dias mais lindos é a vigília de Páscoa. Mas também para mim é um dia triste porque eu não tenho nem pessoas
para ler toda aquela belíssima coleção de textos da liturgia da palavra, as mais de 8 leituras da liturgia da palavra. Então, a pessoa diz que é adoradora de Deus, mas ela não se soma na comunidade. Ela não se soma na sua vida paroquial. É um pouco aquilo que nós muitas vezes dizemos, é só um vem a nós. É toda uma espiritualidade baseada num egoísmo. Ela não vai derrubar muralhas. Ela vai atravessar quaresmas sacramentais, quaresmas devocionais. Ela vai celebrar festas, ela vai celebrar liturgias, ela vai celebrar rosário, ela vai receber até algumas migalhas que caem da mesa de Deus, mas as muralhas não caem. Para derrubar as muralhas, como Josué, com Josué, como São Miguel, com São Miguel, é preciso nos tornarmos adoradores. A segunda arma que nós temos, meus queridos, para vencermos, para derrubarmos as muralhas, é o brado. Entendamos aqui brado como a trombeta. Entendamos aqui a trombeta como o grito. Quem como Deus? E é uma pergunta. Então é aqui onde nós vamos também tomar um texto bíblico. O primeiro que nós tomamos foi do livro de Josué, o capítulo 5. Nós vamos tomar agora a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, de 16 a 17. O texto é lindo. Diz assim: quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, que é o shofar, é uma corneta, que até hoje os judeus tocam para proclamar o ano novo, para proclamar a festa, algumas festas litúrgicas, mas o arcanjo toca o shofar de Deus para anunciar algo extraordinário que eu estou para ler. Então diz, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Continua São Paulo escrevendo a Tessalonicenses. Ele diz, depois nós, os vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que o texto bíblico está falando? Está falando da vinda gloriosa de Jesus. Mas não só. O texto bíblico está falando da nossa ressurreição da carne. Olha que coisa extraordinária. Quando a igreja grita perguntando quem como Deus, nós ali começamos pela graça divina que recebemos do batismo, início da nossa pequena ressurreição. Quando a gente recebe a Eucaristia, aquilo que o Senhor Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. A pessoa que grita, quem como Deus, ela já está num processo de uma vida imortal, isto é, de uma vida da presença e na presença de Deus. Por isso que é fundamental entendermos quem como Deus, como proclamação de fé, adoração, e quem como Deus, como o grande grito de que nós já vencemos e que nós estamos vencendo. Temos 3 inimigos, vocês conhecem, já citamos. Falta o último inimigo a vencer, é a morte. Nós já vencemos o demônio em Cristo, lá no deserto. Há mais de 2000 anos, o maligno foi vencido. Nós já vencemos o pecado há mais de 2000 anos, lá na cruz. A cruz nos lavou. E Jesus, as primícias do Pai, venceu a morte na sua ressurreição. E nós também venceremos, para a glória de Deus. A morte não tem domínio sobre nós. A morte não tem domínio sobre as nossas vidas. A morte não tem domínio sobre a sua casa. Eu quero proclamar no nome de nosso Senhor, na autoridade de nosso Senhor, pela poderosa intercessão da Virgem Mãe de Deus e pela poderosa intercessão do príncipe da milícia celeste. A morte, você pode até proclamar em casa, a morte não tem domínio sobre a sua vida, sobre seus filhos. A droga não tem domínio sobre a sua vida. As doenças não têm domínio sobre a sua vida. Nada tem domínio sobre a sua vida. Por isso, meus queridos, já para concluir, quais são exatamente as muralhas que eu preciso vencer?
Vou citar algumas delas, e estas são muito importantes, que você precisa pedir a graça divina e enfrentar. A primeira muralha que você precisa derrubar é a maneira de pensar mundana, que muitas vezes nós temos. Padre, não, eu frequento a igreja, eu rezo todos os dias, eu não sou uma pessoa mundana. Muitas pessoas pensam que ser mundano é viver das coisas do mundo. Tem muitas pessoas dentro da igreja mundanas. E elas são aquelas que desenvolvem quase como um ardor pelo ter, depois pelo poder, depois pelo prazer de si. Essas três realidades que Jesus venceu lá no deserto, das tentações malignas, elas são os espíritos ou o espírito mundano. São as grandes muralhas. Nós precisamos vencer o pensamento mundano. Precisamos discernir em nós. E precisamos combater o espírito mundano. É a primeira grande muralha. Precisamos pensar como as coisas do Espírito Santo. Então, se a sua vida espiritual é uma vida simplesmente para orar para ter poder sobre alguém, para orar para ter prazer numa sensualidade espiritual, obviamente você precisa vencer a batalha. Uma segunda muralha que nós precisamos vencer são as barreiras do nosso coração. Pensemos, meus irmãos, quantas pessoas ainda que estão aí de rosário em mãos, de missa quase diária, mas com o coração completamente negro e escuro, porque não consegue perdoar. São pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, pessoas que reclamam o dia inteiro, pessoas que elas não conseguem produzir, pela graça divina e pelas coisas simples e humanas, a beleza do cotidiano, a beleza da vida, a beleza de ser cristão, a beleza de ser católico, a beleza de estar na presença de Deus. Por que tudo isso acontece? Porque a pessoa tem um coração duro, um coração trancado, um coração fechado. Chegou a hora de derrubar essa muralha. Chegou a hora de você quebrar o seu coração na presença de Deus. Chegou a hora de você pedir perdão aos seus inimigos. Chegou a hora de você parar de ter todo aquele milindre. Ninguém pode me tocar, ninguém pode me corrigir, ninguém pode me orientar, ninguém pode isto e aquilo. Isso é muita tolice. Isso vai fragilizando a sua caminhada, a sua vida espiritual, e você necessita romper com essa barreira da dureza do seu coração. Quando o coração é curado, ali a pessoa começa a amar. Quando a inteligência é curada, ali a pessoa começa a conhecer Deus. Quando a vontade é purificada, ali a pessoa começa a fazer a vontade de Deus. Terceira muralha que nós precisamos derrubar em nome de nosso Senhor, uma vida de fariseu. Onde a pessoa pensa que todas as regras humanas que ela tem, externas, elas podem salvar a pessoa. É preciso fazer uma experiência com Jesus. É preciso entrar numa intimidade autêntica e profunda com Jesus para termos esta flexibilidade, sem nos quebrarmos, espiritual, em relação à graça divina, em relação às pessoas e assim por diante. Quanto julgamento nós fazemos 24 horas sobre tudo e sobre todos, e nos achamos bonzinhos e santinhos. Você não é nem bonzinho, nem santinha, nem santinho. Você está em processo de santidade, em processo de transformação. Nós não podemos criar barreiras à graça de Deus. Por isso, meus queridos, chegamos ao último dia da Quaresma de São Miguel, felizes, cheios do Espírito Santo, de mãos dadas com a Virgem Mãe de Deus, já louvando e bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Então a festa de São Miguel, a festa de São Rafael, a festa de São Gabriel é uma festa do céu, é uma festa dos anjos, é uma festa de Maria Santíssima, é uma festa da igreja, é uma festa dos nossos irmãos celestiais que combatem por nós e rezam por nós. Que o Senhor nos ajude a vivermos em presença, em graça, em adoração divina. Amém.
Amém, que maravilha, não é? A gente ouviu o Padre Bem-vindo falando